produzir, colocar no ar, hoje todo creator tem potencialmente um programa de TV. Tá mais fácil o cabo da internet na televisão para uma boa parte dos brasileiros do que a própria antena, né? Então uma marca que antes só tinha como opção o podcast, que tinha o seu preço estabelecido, se ela tivesse um budget menor, ela não conseguia trabalhar em nenhum programa dentro do canal. Olá você, eu sou Rafa Dias e continuo com as minhas 5 câmeras entrevistando pessoas. E dessa vez a minha convidada de hoje é ela. A Dia TV ela surgiu de uma necessidade totalmente pessoal, assim. Eu comprei uma televisão para minha casa, é uma televisão grande de 85 polegadas e eu não ligava essa televisão porque eu não me identificava com os conteúdos dos canais lineares e porque eu não queria ter que escolher alguma coisa no streaming. Então eu queria um canal linear que eu me identificasse. E eu não achava, eu não via uma opção para isso. E aí eu escutava também, eu lia muitos comentários da audiência da Dia Studio, dos nossos projetos todos, que por causa da Dia as pessoas voltaram a assistir coisa na TV, começaram a assistir coisas com a família, começaram a discutir sobre assuntos em casa. E aí eu pensei, putz, se a gente juntasse toda a nossa galera e fizesse uma programação linear, com uma grade, com uma programação de lançamentos desses conteúdos, e fizesse uma TV diferente, né? Pensada também na nossa audiência, na nossa galera. E hoje eu até acho que grande parte do nosso público não viveu a era da TV aberta, né? Aquele momento. Eu acho que o nosso público ele viveu sim as redes sociais de uma maneira muito intensa e está descobrindo uma nova maneira de assistir TV. Na época nós éramos em 7 pessoas no Podpah e a gente se tornou o maior podcast do país, o mais assistido, com mais inscritos, etc. A gente olhou um pro outro e falou, tá, e agora? A gente não pode ficar acomodado nesse número, nessa posição e não criar mais. O que a gente pode fazer de diferente? E foi aí que a gente começou a pensar em formas. Existia uma possibilidade de apadrinhar outros podcasts, de criar uma rede de podcasts, que não nos agradava muito, porque a gente queria dar prioridade para o nosso podcast, e se a gente tivesse outros, teria a possibilidade de entrevistar um convidado. Quem conversaria com esse convidado? Qual dos podcasts do nosso grupo, sabe? Então a gente não gostava muito desse formato, a gente queria priorizar sempre o Podpah como podcast, mas o que mais a gente poderia fazer? E foi aí que surgiu a nossa ideia de, cara, vamos criar uma grade de conteúdos, porque a gente sabe para quem a gente comunica, a gente sabe como a gente comunica, então vamos oferecer novos tipos de conteúdo para essa mesma galera. Eu acho que tem 2 coisas importantes aqui para a gente entender isso, que é a própria tecnologia. Então, com o parque instalado de TVs digitais, isso a gente começa a ter mais gente com possibilidade de acesso. Então, o que antes era só alguém muito ligado para ter um YouTube na TV, alguma coisa na TV, hoje está disponível e com muito mais facilidade para muita gente. Então, você já vê um monte de TV que você recebe com controle remoto, que já tem lá o YouTube, a Netflix, no próprio controle. Então, se antes era para um early adopter, uma pessoa que, eu gosto de ver numa tela maior e tal, tinha um comportamento meio que, é só uma tela diferente, mas é o conteúdo que eu consumo na internet. Hoje, a experiência está cada vez mais parecida com o consumo de TV de qualquer pessoa. A oportunidade da interação, que é uma camada a mais do que o conteúdo linear que a gente estava acostumado. Então tem uma coisa assim, obviamente, antes você tinha que assistir, senão você ia perder, muito difícil você conseguir acompanhar. Agora tem isso é menos, porque vai estar gravado para depois, mas a oportunidade de estar lá, de interagir e o tipo de conteúdo que esses canais especialmente estão fazendo, e cada vez mais usando a interação da audiência, na hora em que isso está acontecendo, então a audiência se sente participando daquilo. Então não é só eu estou vendo uma coisa gravada, que vai ser legal também assistir gravado, mas também tem um outro contexto quando eu estou vendo na hora que está acontecendo. Quando a Dia TV estreou, a gente começou com projetos ao vivo e a gente também começou com projetos gravados. E a gente percebeu que o ao vivo era muito mais forte do que os projetos gravados. As pessoas gostam de saber que aquilo está acontecendo no estúdio agora. Inclusive, todos os nossos projetos que ficam em primeiro lugar nos Trending Topics, exceto Corrida das Blogueiras, que também fica em primeiro lugar e é um projeto, né, gravado, mas afinal é ao vivo, todos eles são projetos ao vivo. Porque as pessoas estão com essa conversa no Twitter, né? Então, ao vivo faz as pessoas automaticamente quererem conversar e é mais fácil
as pessoas assistirem com uma TV conectada à Dia TV em diferentes plataformas do que conseguir colocar a antena para fazer o sinal da TV aberta chegar ali, né? Tá mais fácil o cabo da internet na televisão para uma boa parte dos brasileiros do que a própria antena, né? A antena fazer funcionar lá no apartamento que fica embaixo ou que fica atrás ou isso ou aquilo. Então acho que o que a gente vem acompanhando é que a internet está facilitando o acesso à TV linear para as pessoas que têm o aparelho ali, né? Do nosso ecossistema todo, das pessoas que consomem o Podpah dentro do YouTube, a gente tem mais ou menos um gasto de 1 hora por pessoa. É óbvio que tem pessoas que consomem mais, menos, temos diferentes formatos, tem formatos cortes, formatos de melhores momentos, alguns programas são menores, outros programas são maiores. Então é uma média que a gente traz. Então a gente acredita que a gente aumentou o tempo de consumo das pessoas que seguem e acompanham o Podpah. Porque você tem diferentes ofertas com diferentes formatos para a mesma audiência. O faturamento do Podpah nos últimos anos vem crescendo e cresce mais de 30% ao ano. Então isso mostra que esse movimento nosso de criar novos produtos, novos formatos, também ajuda a gente a trabalhar com diferentes marcas que têm diferentes aportes financeiros para trabalhar com conteúdo. Então, uma marca que antes só tinha como opção o podcast, que tinha o seu preço estabelecido, se ela tivesse um budget menor, ela não conseguia trabalhar em nenhum programa dentro do canal. Hoje eu consigo oferecer para eles, para todas as marcas, diferentes formatos de conteúdo com diferentes faixas de preço e até combos também, né? Então, o cara que quer pegar um episódio do podcast, quer trabalhar também o Quebrado FC, mas também quer fazer um Podpah Visita na casa de um asset que ele tem dentro do grupo. Tudo isso, toda essa estratégia de conteúdo a gente consegue fornecer para o cliente. Eu acho que isso dá a possibilidade de cada um ser dono do seu Roberto Marinho de você mesmo, o Silvio Santos de você mesmo. Nem sei se pode falar isso. Mas se antes você, para estar na TV, você precisava aprovar um projeto, vender para uma emissora, produzir, colocar no ar, hoje todo creator tem potencialmente um programa de TV. Porque se ele está criando para o YouTube e se ele tiver esse pensamento de que eu estou criando um formato e não um conteúdo aleatório, ele está fazendo um programa de TV, que é potencialmente hoje assistido por 75 milhões de pessoas, que é muito mais do que qualquer TV a cabo no Brasil, maior do que, acho que não é maior que a Globo só, ou talvez, não sei. Mas é óbvio que ele não vai ter 75 milhões de audiência, mas pode, né? Você vê lá fora, assim, sei lá, o MrBeast tem audiência que é incomparável com qualquer plataforma, com qualquer coisa, num vídeo do cara. Então ele, assim como ele, muita gente aqui pode estar criando o próximo blockbuster, o próximo que vai atrair anunciante, que vai atrair, inclusive muitos desses formatos, da Dia e do Flow e outros tantos, já são best-sellers, assim, para publicidade, né? Então, todo creator é um Roberto Marinho dele mesmo.